Bom, olá a todos, novamente. Vamos dar sequência aqui ao nosso curso de Química Inorgânica, certo? E hoje eu vou falar com vocês um pouco do efeito quelato. Bom, nós já vimos anteriormente, né, em aulas anteriores, né, alguns tipos de ligantes. E destacamos lá, enfatizando alguns tipos de ligantes que eles podem ser classificados como ligantes monodentados, que são aqueles que se ligam aos centros metálicos através de apenas uma região, ou utilizando apenas um átomo doador. Existem também ligantes polidentados, são aqueles que apresentam duas ou mais regiões que podem se coordenar ao centro metálico. Vai ser sobre esses tipos de ligantes que nós iremos detalhar aqui hoje com vocês. Só para título de curiosidade, né, quando você tem aí um ligante polidentado, nós nos referimos ao mesmo como quelato, e normalmente, para simplificar a representação, nós colocamos dessa maneira aqui, ó, os dois átomos doadores, e colocamos aqui esse arco aqui, mostrando que você tem aqui uma outra região do ligante, mostrando que você tem aqui um quelato, certo? Aqui está uma representação genérica de um complexo, certo? Mostrando que tem um ligante quelato, ligado por P e P, fósforo e fósforo, outro ligante quelato, ligado por oxigênio, oxigênio, e outro ligante quelato pelo fósforo e o fósforo, certo? Então, essa é uma maneira genérica, mas depois, como legenda de uma figura, por exemplo, se você for representar isso num trabalho científico, você tem que colocar o que significa o PP. Então, PP significa esse ligante aqui, esse ligante, né, difosfínico. O que significa o OO? Significa esse ligante, né, que derivado de fenâmico, que é, no caso, derivado de um fármaco anti-inflamatório. Então, isso aí, né, são maneiras de nós representarmos aí os agentes quelantes. Certo? Por que nós chamamos de agentes quelantes? Quelante, esse nome vem de Kelly, né, que vem do grego, que significa garra. Nós podemos fazer aqui uma comparação com a garra do caranguejo, onde essa região aqui pode se coordenar ao centro metálico, né, de modo a agarrá-lo ou de atuar como aí, um dente, de certa forma, e agarrar o centro metálico. Certo? Bom, alguns ligantes são exemplos de agentes quelantes, nós temos aqui para vocês, que são oxalato, etilendiamina, e esse outro aqui, bem importante na química de coordenação, que é chamado de EDTA. Bom, então todos os ligantes que apresentam dois ou mais modos de coordenação, eles são chamados de agentes quelantes. Aqui está um exemplo do oxalato coordenado ao centro metálico, certo? Formando aqui uma espécie de anel. Esse anel aqui nós chamamos de anel quelato, certo? E o número de átomos que compõem um anel quelato, certo? Nós chamamos de quantos membros esse anel quelato apresenta. Bom, então aqui apresenta 1, 2, 3, 4, 5. Então esse aqui é um anel quelato de 5 membros. Da mesma maneira, quando você tem aqui o ligante, né, etileno-diamina, nós já vimos já anteriormente, ele pode se coordenar o centro metálico por esse nitrogênio, e esse outro nitrogênio, também formando aqui um anel quelato de 5 membros. Certo? Esses dois casos aqui, nós temos ligantes bidentados. Aqui tem um outro exemplo de um ligante quelante, muito conhecido, que é o EDTA, que apresenta essa estrutura aqui, um tanto quanto volumosa, e nós vamos detalhá-lo mais à frente para entender como que essa espécie pode coordenar o centro metálico. Como nós podemos ver aqui, ele pode se coordenar por esse oxigênio, por esse oxigênio, por esse nitrogênio, por esse nitrogênio, por esse oxigênio, por esse oxigênio. Ou seja, esse é um ligante que apresenta vários pontos de coordenação, certo? Então, isso aí também é um agente quelante. Nós vamos ver adiante mais sobre algumas características dos agentes quelantes. Alguns aspectos relevantes, então, que nós devemos levar em consideração quando estamos trabalhando com compostos de coordenação de um modo geral, é o seguinte: qual que é o número de coordenação desse composto? Qual que é a geometria molecular? Com base no número de coordenação, você já consegue prever isso, de certa forma. Né? Se você tem agentes quelantes, quais são esses agentes quelantes? Quantos anéis quelatos podem ser formados? Quantos membros, ou seja, quantos átomos compõem esses anéis quelatos? E outra coisa, qual que é a denticidade? Eu vou explicar para vocês o que é denticidade mais adiante, um termo que a gente costuma utilizar em relação aos ligantes quelatos.
Eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui, né, alguns exemplos bem simples, né, que nós vamos ver aí durante nossos estudos da química inorgânica. Nós temos esse complexo aqui, que é o trans COCl2 em 2+, um complexo catiônico. Esse complexo apresenta ligantes quelatos? Sim. Nesse caso aqui, 2 etilenos de amina, certo? Cada etileno de amina forma, então, um anel quelato de 5 membros, certo? Então, nós conseguimos identificar aqui a quantidade de anéis quelatos que nós temos e a quantidade de agentes quelantes. Outra coisa importante que nós podemos ver aqui num complexo desse tipo é qual seria o número de coordenação desse complexo. Vamos lá. Um complexo, a gente define como número de coordenação a quantidade de ligações que existem entre metal e ligante. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se o número de coordenação é igual a 6, qual que é a geometria molecular que nós vamos esperar para essa espécie? Nós já vimos, a geometria é octaédrica. Certo? Então, nós temos um complexo com número de coordenação igual a 6, que apresenta geometria octaédrica, certo? E o mais importante aqui que nós podemos identificar é a quantidade de ligantes que compõem esse complexo. Não quer dizer que o número de coordenação é igual a 6, que você tem 6 ligantes. Não. Você pode ter um número de coordenação igual a 6, é o número de ligantes menor pelo fato de você ter ligantes quelatos. Olha só aqui. Quantos ligantes nós temos nesse caso aqui? Um ligante etileno de amina, um ligante cloro, outro ligante etileno de amina. Ou seja, esse complexo ele apresenta 4 ligantes na esteira de coordenação. Só estou chamando a atenção para vocês aí, que eu tenho outra situação onde eu posso ter também o número de coordenação igual a 6, como esse caso aqui, certo? A geometria octaédrica também, e a quantidade de anéis quelatos diferentes e o número de ligantes diferentes, certo? Vamos analisar aqui o que nós temos nessa situação. Da mesma maneira, nós temos aqui 1, 2, 3 ligantes. Comparando com o anterior, você tem um ligante a menos, porque houve a substituição de 2 cloros para um etileno de amina, e você tem aqui a formação de 3 anéis quelatos, e todos eles de 5 membros. E por aí a gente pode explorar alguns aspectos importantes em relação aos complexos contendo ligantes quelatos. A gente vai, nos exercícios, trabalhar isso bem mais adiante. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar muita atenção de vocês, e o que, de certa forma, é um aspecto relevante dessa aula, é o seguinte: sabe-se que os complexos contendo agentes quelantes, eles são mais estáveis, certo? Ou seja, os complexos contendo ligantes polidentados são mais estáveis do que aqueles contendo ligantes monodentados apenas, certo? Por quê? Isso que a gente vai tentar explicar para vocês, certo? Por que compostos com ligantes polidentados tendem a ser mais estáveis? Isso significa o seguinte: quando você tem no meio reacional um complexo que tem um centro metálico e ligado a ele apenas ligantes monodentados, os ligantes quelatos conseguem substituir os ligantes monodentados de uma maneira um tanto quanto efetiva, certo? Desta forma, nós falamos, ou nós sabemos, que os compostos quelatos, os complexos quelatos, eles apresentam a maior estabilidade. Mas vamos tentar explicar o porquê que os compostos contendo ligantes quelatos são mais estáveis. Bom, a primeira tentativa de explicar isso aqui vem por meio da natureza entrópica, certo? A gente pode explicar o efeito quelato justamente pela sua natureza entrópica. Vamos analisar aqui o que nós temos nessa imagem aqui, mostrando uma reação, uma equação química genérica aqui, onde você tem um centro metálico coordenado a 2 amônias, que são ligantes monodentados. Isso reage com um ligante etileno de amina, certo? Então, aqui nós temos uma espécie, 2 espécies nos reagentes, certo? Quando a gente analisa o produto formado, ou os produtos, o que nós observamos? Nós temos um centro metálico ligado a ele um etileno de amina, formando uma espécie, mais 2 moléculas de amônia. Então, se vocês analisarem, no lado esquerdo da equação química, nós temos 2 espécies.
Quando você olha para os produtos, nós analisamos, tem uma, mais duas, 3 espécies no total. Significa que, nesse caso, a entropia do sistema aumentou, porque a quantidade de espécies em solução aumentou. Então, nós podemos fazer uma relação disso aí, uma relação termodinâmica, da seguinte maneira. Quando você aumenta a entropia, você aumenta esse termo aqui. De modo que, se você aumentar esse termo, a subtração vai ser, ou a contribuição negativa vai ser maior, uma vez que você aumentou esse termo, de modo que o ΔG vai tender a ser cada vez mais negativo. Se ΔG é mais negativo, você vai ter uma maior espontaneidade no sistema. Certo? Então, essa é uma maneira de se explicar o efeito quelato, né, em termos termodinâmicos, porque, devido à coordenação de um ligante quelato, há o aumento da entropia. Por isso, você tende a favorecer, né, ou dar espontaneidade a esse sistema. Outro aspecto que eu também gosto de mostrar para vocês, né, que eu também gosto de explicar através disso aí, seria de uma maneira mais ilustrativa, na seguinte forma. Vamos supor que você tem lá um complexo, né, e vai se coordenar o centro metálico, um ligante que vai ser, né, bidentado. Observe o seguinte, quando você coordena, né, você vai ter esse ligante lá, quando você coordena o primeiro ligante ao centro metálico e forma a primeira ligação coordenada, observa que vai ser muito mais provável, ou seja, a segunda ligação, ou o segundo átomo de nitrogênio vai estar muito mais próximo para formar a segunda ligação. Certo? Então, olha só. Por questões estatísticas, se você for observar, ó, você tem ligante bidentado, coordena o primeiro átomo de nitrogênio, formou ligação coordenada. O outro átomo de nitrogênio está muito próximo do centro metálico para formar a segunda ligação, seria a ligação de uma maneira bidentada nesse caso aqui. Por outro lado, se você for pensar onde você tem uma situação de apenas ligantes monodentados, como está representado aqui, ó, você tem a formação da primeira ligação, entre metal e nitrogênio nesse caso, a formação da segunda ligação vai estar muito aleatória, ou estatisticamente vai ser menos provável do que o caso anterior. Então, é uma das maneiras que eu gosto de explicar, eu gosto de mostrar a questão do efeito quelato. Certo? Então, esse aqui, pela predisposição desses ligantes, você tem a possibilidade maior de formar a segunda ligação do que numa situação dessa aqui, contendo ligantes monodentados. Você liga um, o outro vai estar aleatório, então você não tem aí uma probabilidade estatística tão grande quanto essa primeira aqui. De modo que nós conseguimos dizer, ou podemos dizer, que quando você tem, né, um ligante quelato, você tem um aumento da concentração efetiva do segundo ligante. Ou seja, o segundo ligante vai estar muito mais próximo do centro metálico, quando você tem um efeito quelato. Certo? Bom, então, essas são as maneiras que, usualmente, nós utilizamos para explicar o que é o efeito quelato. O que que causa esse efeito quelato? Como consequência do efeito quelato, nós, habitualmente, comparamos com K, que é constante de equilíbrio, certo? Ou constante de formação, nesse caso aqui, de um determinado complexo. Então, imagina que você tem aqui uma reação, né, representar uma reação genérica, representar por essa equação aqui, ó. Pode ser um complexo A reagindo com um agente quelante B, vai formar, aí no caso, um produto, um complexo C, e o outro, ou o ligante vai ser deslocado D. De modo que a gente representa a condição de equilíbrio aqui para essa equação química da seguinte maneira. K vai ser igual à concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, certo? Como nós já vimos anteriormente que a inserção de um ligante quelato tende a formar, ou tende a contribuir para deslocar o produto para a formação do complexo quelato, nós temos, então, um aumento da concentração das espécies dos produtos. Portanto, esse termo aqui, ele tende a ser alto. Deste modo, o K também tende a ser alto. Certo? Podemos relacionar também esse K, que é a constante de equilíbrio, com a energia livre, certo? Onde, quando você tem o aumento de K, nessa equaçãozinha aqui, que ΔG é igual a menos RT ln de K, quando você aumenta o K, que é constante de equilíbrio, você aumenta esse termo,
então isso torna-se mais negativo. Então, quanto maior o K, o ΔG tende a ser mais negativo, portanto, o sistema tende a ser mais espontâneo, certo? Bom, então, de um modo geral, relacionando o efeito quelato com a constante de equilíbrio, nós observamos o seguinte: complexos com ligantes quelatos, eles apresentam constante de formação elevada. Vamos discutir essa afirmação. Vamos comparar aqui com alguns exemplos. Esse primeiro exemplo aqui, nós temos a seguinte situação. Nós temos um complexo de faltou um colchete aqui, um hexaaco níquel 2, certo? Um cloreto de hexaaco níquel 2, né? Onde a água é um ligante monodentado, e vai reagir com 6 amônios, que também é um ligante monodentado, certo? Então, vai acontecer a substituição, a troca da água pela amônia, formando esse complexo aqui, certo? Isso acontece devido a alguns aspectos. Por exemplo, a amônia apresenta uma basicidade maior do que a da água, a amônia vai ser um ligante mais forte que a água, por isso acontece essa troca. Mas não se preocupe agora com força de ligantes, vocês vão ver isso mais adiante, quando vocês estiverem estudando lá a série espectroquímica. Mas, de fato, a amônia consegue deslocar a água, certo? Então, você tem essa reação aqui de formação desse complexo, né, que é o hexamino níquel 2, cloreto de hexamino níquel 2, né, que é o nome desse complexo aqui. Um segundo exemplo que eu trouxe para vocês é esse seguinte aqui, ó. Você tem aqui esse outro complexo, também faltou o colchete aqui, esse hexaaco níquel 2, cloreto de hexaaco níquel 2, vai reagir com 3 ligantes bidentados, que nesse caso aqui é etileno de amina, certo? O que vai acontecer? A etileno de amina, por ser um ligante quelato, vai conseguir deslocar toda essa molécula de água, formando esse complexo aqui, ó, que é o cloreto de trisetileno de amino níquel 2, né, mais 6 moléculas de água, né? Aqui, da mesma maneira, se vocês forem analisar essa segunda equação química comparado com a primeira, vocês vão ver que nessa segunda aqui há um aumento da entropia do sistema. Por exemplo, aqui você tem uma espécie mais 3 espécies, um total de 4 espécies, os reagentes. Enquanto no produto você vai ter uma mais 6, 7 espécies. Então, 7 espécies aqui e 4 aqui. Então, você observa um considerável aumento do quê? Da entropia, favorecendo, então, a formação desse complexo contendo o agente quelante. Bom, mas o que nós queremos ver aqui é comparar a constante de equilíbrio K, a constante de formação, dessa reação aqui com essa reação aqui. Olha lá. Se nós observarmos essa primeira aqui, nós notamos o seguinte, presta atenção aqui na constante de equilíbrio. Para a primeira equação, o K apresenta o valor de 4 vezes 10 à oitava, certo? Enquanto na segunda, vocês conseguem observar um aumento significativo da constante de equilíbrio. Por quê? Devido ao efeito quelato, certo? Então, o valor de K vai ser alto por causa do efeito quelato, certo? Bom, adiantando aqui, nós temos outros tipos de agentes quelantes que são classificados aqui, ou são, considerando assim, agentes, vou chamar até de especiais, né? Nesse caso aqui é um agente quelante extremamente especial, que são os macrocíclicos, que são ligantes que apresentam grandes ciclos, como esse aqui representado, que é um importante ligante, chama-se porfirina, certo? Esses macrociclos, a exemplo dos outros agentes quelantes que eu mostrei para vocês, eles também contribuem para formar complexos mais estáveis, certo? O fato que justifica que esses ligantes formam complexos mais estáveis se dá basicamente por um efeito parecido do efeito quelato. Mas tem um aspecto mais interessante, o mais relevante, que é o seguinte: quando você se coordena esse primeiro átomo ao centro metálico, presta atenção, esse átomo aqui, você vai observar que esses outros 3, eles já estão em posições fixas ou pré-organizadas para se ligar ao centro metálico. Isso faz com que favoreça ainda mais a coordenação desses outros sítios de coordenação ao centro metálico, que faz com que a formação desse complexo ela seja favorecida.
Aqui, então, além do exemplo do anel porfirínico, nós temos outros exemplos de macrociclos que são utilizados aí. Aqui tem esse macrociclo, contendo átomos doadores de oxigênio, certo? Aqui tem outro tipo de macrociclo, que é muito comum em química de coordenação, chamado de éteres de coroas, certo? Esse em cima aqui são alguns ligantes que são considerados ionóforos, depois eu posso falar um pouquinho para vocês o que são esses ionóforos, certo? Então, são uma importante classe de ligantes. E eu enfatizo isso mais ainda, principalmente os ligantes porfirínicos, da seguinte maneira. Isso tem importância, principalmente, quando nós falamos de química inorgânica aplicada à biologia. E um exemplo muito comum, ou muito útil para nós aí, para esses ligantes macrociclos, principalmente esses ligantes porfirínicos, porque quando a gente vai olhar a estrutura da hemoglobina, né, que é classificada como uma metaloproteína, nós vemos que essa metaloproteína apresenta em sua composição esse grupo aqui que nós chamamos de grupo M. O grupo M constitui de quê? Um anel porfirínico e ligado ao centro desse anel porfirínico um átomo de ferro, certo? Aqui à direita, aqui ó, na parte central, aqui eu estou mostrando em mais detalhes como seria a organização desse anel porfirínico, né, dentro da hemoglobina, que eu só dei um zoom aqui, onde, note-se que nessa região, que eu vou chamar aqui de equatorial, nós temos o ferro coordenado ao 4 nitrogênios da porfirina, certo? Formando aqui 1, 2, 3, 4 anéis quelatos, cada anéis quelatos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 membros, certo? Na posição que eu vou chamar aqui de axial, nós temos a coordenação de uma histidina, que é uma histidina que é chamada de histidina proximal, certo? E nós observamos que tem um sítio livre aqui. Nesse caso aqui, quando o ferro está na forma, ou a porfirina, a hemoglobina está na forma desoxihemoglobina, o ferro ele apresenta um número de coordenação igual a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Número de coordenação igual a 5, uma geometria pirâmide base quadrada. Na forma desoxi, o ferro apresenta um sítio de coordenação livre. Esse sítio de coordenação livre pode ser utilizado para se coordenar o O2, certo? O gás oxigênio. Deste modo, quando o O2 se liga à hemoglobina, nós temos aí agora a forma que nós chamamos de oxihemoglobina. A oxihemoglobina agora apresenta uma geometria octaédrica, com número de coordenação igual a 6, certo? E você tem aqui um oxigênio, o oxigênio do O2 coordenado a essa posição axial aqui, certo? Então, o fato de permitir a coordenação desse oxigênio aqui, mesmo que de uma maneira não tão forte, faz com que essa metaloproteína consiga transportar o oxigênio através do plasma sanguíneo. Então, todo o processo de transporte de oxigênio no sangue se dá através da química de coordenação, ou seja, da coordenação desse oxigênio molecular no ferro do anel porfirínico. Bom, então essa é uma das importâncias aí do grupo M, desse macrociclo na biologia. Só enfatizando, existem várias outras metaloproteínas, metaloenzimas, que tem o grupo M, né, metaloproteínas de cobre e por aí vai. E também outro exemplo que eu trago para vocês aqui, que também é um ligante porfirínico, certo? Formando um complexo que apresenta um alto interesse biológico. Isso aqui eu estou mostrando aqui, esse grupo porfirínico aqui, coordenado ao magnésio 2, certo? Nesse caso aqui, né, o magnésio não é um metal de transição, é um metal alcalino terroso, mas esse aqui forma também um composto de coordenação que tem uma importância biológica muito grande, né, na formação aí da clorofila, né, que existe aí nas plantas. E essa espécie é diretamente responsável, né, pela transformação de energia solar, né, em combustíveis para as plantas sobreviverem, né?
Outros complexos porfirinos que eu não trouxe aqui para vocês, tem grande importância na química de coordenação ou na química aplicada, principalmente quando você vai trabalhar aí com complexos sensíveis à luz, terapia fotodinâmica, por exemplo, certo? Alguns compostos utilizados para transformação de água em hidrogênio, em combustíveis, também podem utilizar esses sistemas aqui contendo anéis porfirínicos e no centro aqui alguns compostos, alguns centros metais do bloco D, por exemplo. Bom, outros exemplos que eu vou trazer para vocês aqui da importância dos compostos envolvendo agentes quelantes. Tem outros agentes quelantes bem conhecidos aqui também, que têm sido muito estudados nos últimos anos, que são os calixarenos, né? Esse nome justamente se dá pelo fato desses ligantes terem formado de um cálice, certo? Que você tem aqui um derivado fenólico, que tem aqui os oxigênios apontados nessa região, nessa direção aqui, né? Ou seja, uma região mais hidrofílica e outra região aqui mais hidrofóbica. O que ocorre? Quando você tem esse tipo de ligante, que é também um macrociclo, você pode se coordenar, por exemplo, um íon metálico nessa região aqui, certo? Por uma ligação coordenada, e pelo fato de você ter, normalmente, grupamentos aqui que são mais lipossolúveis, nós conseguimos, através desse tipo de ligante, transportar os íons através das membranas celulares, certo? Esses, então, ou essas espécies, são chamadas de ionóforos, quando você consegue transportar íons metálicos, ou cátions, né, através de ambientes que são lipofílicos. Isso, naturalmente, não ocorreria se não tivesse aí o intermédio desse tipo de ligante. Então, isso tem uma aplicação extremamente importante, né, tanto na química de coordenação e também em meios biológicos, aí, com outros ligantes, igual eu mostrei já anteriormente. Só para fechar aqui essa questão da importância do efeito quelato, né, e algumas aplicações, né? Como que a gente pode utilizar, ou qual que é outro comportamento químico que é muito utilizado, né, quando você tem compostos quelatos? Tem um efeito que chama efeito template, ou também é chamado de efeito modelo, onde utiliza-se a coordenação de alguns metais. Isso aqui está um exemplo. Você tem aqui esses dois reagentes. Se você utilizar aqui um metal, aqui no caso um metal alcalino, que foi o potássio, a coordenação desses oxigênios com o potássio, eles, de certa forma, direcionam a formação de um produto específico. Por exemplo, você tem a coordenação desses oxigênios, isso favorece a aproximação desses átomos e contribui, assim, para formar uma espécie de um ciclo, como vocês estão vendo aqui embaixo. Então, o fato da coordenação desse ligante, ele contribuiu para direcionar, contribuiu como um modelo para a formação dessa espécie cíclica. Por outro lado, se você não utilizasse um metal como sendo um agente modelo, você fosse para reagir, o que você observaria seria a formação de um polímero, certo? Ou seja, dependendo do tipo de produto que você quer, é extremamente conveniente você utilizar aí um agente ou um metal como sendo um modelo. Aqui só tá alguns outros exemplos que têm sido divulgados na literatura aí, né, sobre o efeito template. Quando você tem, por exemplo, uma reação que ela não envolve a utilização de um modelo, você tem a formação de um determinado produto, por exemplo, esse aqui, se não usar o modelo. Enquanto, por outro lado, se você usa um modelo aqui de níquel, por exemplo, você pode direcionar a formação aí de uma espécie cíclica, certo? Ou de um outro macrociclo. Então, isso aí é uma aplicação muito relevante da química de coordenação, contribuindo aí, né, na síntese orgânica. É muito comum as sínteses orgânicas utilizarem os compostos metálicos ou os íons metálicos como modelo para direcionar a formação de um produto específico. Certo? Isso aqui está a reação, você fazendo a formação de um ciclo, né, cujo modelo é o níquel, aí você consegue formar esse complexo aqui. Depois você consegue retirar esse complexo, esse níquel aqui facilmente a partir, ou utilizando um meio ácido, ou utilizando um outro ligante extremamente forte. Certo? Bom, seguindo adiante aqui, eu vou falar para vocês uma outra aplicação muito importante dos efeitos quelatos, principalmente na química medicinal, né, no caso, a aplicação da química bioinorgânica.
Um aspecto relevante que a gente tem estudado bastante, ou tem se estudado muito, chama-se quelatoterapia. O que é quelatoterapia? Quelatoterapia, gente, é basicamente utilizar o efeito quelato para você conseguir eliminar alguns metais que, de certa forma, estão indesejáveis. Ou, no caso, quando você tem um indivíduo que ele, de certa forma, ele se contaminou ou se intoxicou com algum metal pesado, por exemplo, você pode utilizar um agente quelante. Esse agente quelante consegue sequestrar, entre aspas aí, esse metal que causou intoxicação. Certo? Por exemplo, se você foi intoxicado com mercúrio, por exemplo, você pode tomar aí um agente quelante, por exemplo, um EDTA, certo? Esse EDTA consegue sequestrar aí esse metal que você pode eventualmente ter sido contaminado. Mas a gente vai falar isso mais para frente um pouquinho mais, e mais detalhes disso aqui a gente costuma falar mais na química bioinorgânica, não é o caso aqui, mas eu estou trazendo para vocês algumas aplicações do efeito quelato dentro da química inorgânica medicinal, certo? Aqui eu trouxe a representação para vocês, né, de um ligante que eu comecei a falar anteriormente, né, um dos primeiros que eu falei, que esse aqui é o EDTA. Esse aqui é o EDTA, se coordenando a um centro metálico. O EDTA é muito utilizado aí para captura de alguns metais, quando intoxicação, por exemplo, quando você tem aí excesso de cálcio, por exemplo, no organismo, você pode tomar EDTA, você tem intoxicação com outros metais aí que nós vamos até mostrar adiante quais são os preferidos, certo? Mas, de fato, quando você está vendo aqui a estrutura do EDTA, você está vendo que ele se coordena ao centro metálico, certo? Através de 6 regiões, ou tem 6 pontos de coordenação. Portanto, o EDTA é classificado como ligante hexadentado. Ó, se coordena aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, os ligantes se coordenam como esse, por 6 regiões, são chamados de ligantes hexadentados. Ele, de certa forma, envolve o centro metálico. O fato de utilizar, por exemplo, o EDTA é extremamente importante quando ele é administrado, ele se coordena a alguns metais, é um aspecto extremamente relevante. Os compostos de coordenação deles não têm toxicidade, uma vez que, nesse caso, o metal já foi praticamente, entre as, imobilizado, e eles são hidrossolúveis, ou seja, eles podem ser eliminados pela urina. Só detalhando aqui mais sobre o EDTA, né, quando nós temos, por exemplo, um íon metálico em solução aquosa, então, normalmente, quando nós temos um íon metálico em solução aquosa, ele encontra-se na forma coordenada com água, no caso aqui eu estou representando 6 moléculas de água. Então, quando você tem os metais com água, em água, você forma aquocomplexos, certo? Com 6 moléculas de água. E ao reagir com EDTA, uma molécula de EDTA, você tem aqui a formação desse complexo com EDTA, como está representado aqui, e a liberação de 6 moléculas de água. Bom, dependendo do tipo de metal que você tem, você vai ter diferentes constantes de formação. Aqui eu estou representando alguns complexos com metal EDTA e suas constantes de formação, certo? Essas constantes de formação são extremamente importantes de se analisar quando vai se planejar qual que seria o agente quelante que você quer utilizar. Vamos supor, você pode utilizar o EDTA para eliminar a intoxicação com qualquer metal? A resposta é não. Nem sempre o EDTA vai ser o mais indicado. Então, isso é uma das partes do estudo aí da quelatoterapia, que é justamente desenvolver ligantes que, de certa forma, são específicos a determinados tipos de metais. O EDTA, normalmente, ele apresenta uma baixa especificidade, ou seja, ele se coordena, né, de uma maneira forte com praticamente todos os metais. Alguns deles, eles apresentam constante de formação mais baixa, por exemplo, prata. Então, a prata mais, normalmente forma um composto de coordenação com EDTA, né, com uma constante de formação mais baixa do que quando nós comparamos os compostos de coordenação realizados entre o ferro 3, por exemplo, vanádio 3+, ou tório 3+, com EDTA, que formam complexos extremamente estáveis.
Bom, essa relação aqui dessas diferenças nas constantes de formação, eu não vou detalhar isso para vocês agora, vocês vão estudar isso mais adiante, certo? Vocês podem correlacionar isso com teorias de ácido, base de piso, com aspectos eletrônicos, mas nós não vamos entrar em detalhes nesses aspectos agora, certo? Mas eu pergunto, qual metal você consegue eliminar com mais eficiência? Né? Então, esses metais que têm a maior constante de formação. Por exemplo, ferro 3, você consegue eliminar com EDTA de uma maneira simples, certo? Mas só que tem que tomar muito cuidado, porque se você, vamos supor, intoxicou com cálcio, que apresenta uma constante de formação 5 vezes 10 elevado a 10, se você tomar EDTA de uma maneira exacerbada, você pode eliminar também ferro, que talvez não seja o objetivo de se eliminar naquele momento, certo? Então, a gente tem que fazer todo um balanço, todo um estudo em relação a isso aí. Isso é feito aí na química bioinorgânica, com o desenvolvimento, né, de quais são os agentes quelantes mais recomendados com determinado tipo de intoxicação. Isso lá vocês vão ver mais à frente, né? E a gente utiliza normalmente para elaborar isso aí, as teorias de ácido e base de Pearson, principalmente, certo? Vocês vão ter oportunidade de estudar isso mais adiante. Bom, só terminando aqui, eu já estou terminando minha exposição de uma maneira um tanto quanto mais rápida, que esse tema eu tentei enxugar ao máximo, né? Quando a gente desenvolve agentes quelantes, então, vou trazer alguns exemplos para vocês aqui, ó. Nós podemos ter vários tipos de agentes quelantes. Bom, nós podemos ter, por exemplo, átomos como, por exemplo, o carboxilato, né, que apresenta aqui, representando esse anel oxigênio, que pode se coordenar com o bidentado, certo? Então, se você tiver o carboxilato coordenando com o bidentado, você tem a formação de um anel de 1, 2, 3, 4 membros. Certo? É uma possibilidade. Você também tem a possibilidade de formar anéis quelatos, né, em uma situação onde você tem o quê? Etileno de amina, igual eu mostrei para vocês anteriormente, a etileno de amina. Você consegue formar anéis quelatos também, formando o quê? 5 membros. Há a possibilidade de você formar anéis quelatos também com ligantes que podem vir a formar anéis de 6 membros, como esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 membros. Normalmente, o que eu quero chamar a atenção para vocês, isso aqui é o seguinte: quando você tem a formação de anéis de 4 membros, como esse aqui, existe uma tensão muito grande no ângulo entre ligante, metal, ligante. Quando você tem a formação de quelatos muito pequenos, como esse aqui, ó, essa tensão no anel faz com que você tenha a formação de um complexo, de certa forma, que não seja tão estável assim. Por outro lado, quando você tem a formação de um anel, por exemplo, de 5 membros, como eu representei para vocês aqui, etileno de amina, outros ligantes quelatos podem formar anéis de 5 membros. Você tem anéis de 5 membros, como esse aqui, você forma um ângulo entre metal e ligante, de certa forma, tenha menor tensão. Certo? Tem situações onde você forma anéis quelatos, como esse aqui, que de 7 membros. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 membros. Não sei se vocês estão conseguindo observar aí, ó. Olha só como que esse ângulo ele já está mais aberto. Então, quando você tem ligantes quelatos que formam anéis de 7 membros, não tendem a formar complexos estáveis. É mais viável, de certa forma, em vez de formar uma ligação bidentada, como a tensão no anel vai ser muito grande, nesses casos, algumas vezes, a formação de complexos polinucleares. Então, em muitos casos, quando você tem aí ligantes que formam anéis de 7, 8, 9, por aí vai, em termos de quantidade de membros, a tendência é de não formar ligação quelata. Os anéis quelatos mais estáveis são anéis de 5 membros e de 6 membros. Vão ser os mais comuns que vocês vão ver. Por quê?
Porque esses anéis de 5 e 6 membros, eles formam o que nós chamamos de ângulo de mordida, que é também chamado de bite angle. O ângulo de mordida, nós temos aqui, ó, que é essa denticidade, essa mordida, esse ângulo de mordida ele não pode fugir muito do valor esperado para aquele determinado número de coordenação ou aquela determinada geometria. Por exemplo, se você tem aqui uma geometria octaédrica, você espera que esse ângulo de mordida esteja o mais próximo possível de o quê? 90 graus, certo? À medida que esse ângulo ele vai modificando ou vai saindo desse valor preferido de 90 graus, a formação do anel quelato ela já acaba sendo menos favorecida, certo? Então, isso aí nós podemos analisar a estabilidade também dos anéis quelatos com base na quantidade de membros que os anéis quelatos eles vão compor. Certo? Então, normalmente, 5 e 6 membros são os mais estáveis. 3 membros, você já tem uma maior tensão no anel, de modo a diminuir esse ângulo de mordida. Então, esse ângulo de mordida ele vai tender a ser menor que 90 graus. Quando você tem ligantes cujo o anel quelato tem mais de 6 membros, você vai tender a ter um ângulo de mordida maior que 90 graus. Então, isso aqui também acaba não sendo tão estável. Então, via de regra, anéis de 5 e 6 membros são mais estáveis. Mas é claro que vai depender de uma situação ou outra. Vocês vão ver vários casos onde você vai ter, por exemplo, complexos formando anéis de 4 membros. Isso aí é muito comum na química de coordenação. Claro, normalmente isso ocorre quando você tem aqui um ligante mais volumoso desse lado, que vai formar aí, vai conseguir abrir um pouco mais esse ângulo e assim garantir esse tipo de coordenação de maneira a não gerar muita tensão nesse anel. Bom, vou falar aqui alguns agentes quelantes e quantos são as ligações que eles fazem com centros metálicos. Então, eu vou mostrar para vocês se são ou não agentes quelantes, todos são agentes quelantes, e eu vou mostrar para vocês esses ligantes, se eles são bidentados, tridentados ou tetradentados, e por aí vai. Bom, 2 ligantes muito comuns são esse aqui, que é a BIP, que é a bipiridina, e esse aqui, que é a difenilfen, difenilfenantrolina. E esses são ligantes que apresentam como ácido doadores, esse apresenta um nitrogênio, outro nitrogênio, que pode se quelar ao centro metálico, formando, então, uma ligação bidentada. Portanto, o número de ligações com metal vai ser de 2, ou 2 ligações, portanto, são ligantes bidentados. Esse outro ligante aqui, que é a terpiridina, ou terp, é um ligante que apresenta 3 átomos doadores, né? Portanto, são aí ligantes chamados de tridentados. Esses outros ligantes aqui apresentam 4 regiões a se ligar ao metal, um centro metálico, por exemplo. Portanto, são chamados ligantes tetradentados. Número de coordenação que vai ter a partir desses ligantes, esse 4. Esse aqui é um exemplo de outro tipo de ligante, tem 1, 2, 3, 4, 5 regiões a se coordenar ao centro metálico, portanto, é um ligante pentadentado. Aqui um exemplo de um ligante hexadentado, que vocês já viram anteriormente, já está familiar para nós aí, que é o EDTA. Pode se coordenar ao centro metálico de uma maneira hexadentada. E um outro exemplo aí, para quem não acredita que pode haver ligantes com maiores números de coordenação, existe esse aqui também, que é um octadentado. Claro que normalmente isso aqui forma complexos quelatos quando você tem metais mais volumosos, por exemplo, são aqueles metais que conseguem expandir a coordenação ou apresentar um número de coordenação mais elevado. Certo? Bom, de fato, o que eu tinha para falar para vocês, vou mostrar um pouquinho sobre os ligantes quelatos, ou o efeito quelato, é basicamente isso aí. Então, a gente termina por aqui a nossa exposição. Eu agradeço.